Tudo bem, turma? Professor Amarildo, né? Vou trabalhar com vocês a disciplina de Química Analítica, né? Demonstrando para vocês para que serve a Química Analítica, qual o objetivo de utilizá-la, por que ela é tão importante numa análise química, tá certo? E continuando, né? Sou formado em Química pela Universidade Estadual do Maranhão, sou especialista em Química Ambiental pela própria Universidade Estadual, né? E assim como, tá certo, defendi minha dissertação sábado, dia 18 de dezembro, tá? E atuação profissional, sou professor do IFMA Campus Buriticupu. Plano de ensino dessa ementa, né? Qual o plano de ensino, professor? Nós vamos aprender, né, preparar e padronizar uma solução. Depois que você prepara, padroniza a solução, né, observa-se quais os preparos que acontecem na amostra para uma análise, quais são os procedimentos. Aí nós vamos observar o próximo item, que é a gravimetria, né? Para que serve a gravimetria? Qual o objetivo? Assim como volumetria de neutralização, o que é, pelo próprio nome, neutralizar, quer dizer que uma substância neutraliza outra. Temos também a volumetria por complexação, né? E a volumetria por oxidação. Essa é a nossa ementa. Dentro dessa ementa, tá certo? Nós temos o objetivo geral, que nada mais é do que estudar e aplicar os métodos e técnicas de análise química em laboratório, assim como para caracterizar e quantificar os constituintes químicos presentes em uma amostra. Compreender a importância da química analítica quantitativa na vida prática profissional. A relação entre a química analítica quantitativa e, nesse caso, a sua atuação como técnico em química, né, prático profissional. Tudo bem, foi dividido, né, essa ementa, foi dividido os conteúdos da ementa em 3 unidades. Cada unidade tem 2 capítulos. O primeiro capítulo é o preparo e padronização de solução. Quais são os cálculos que eu vou para preparar uma solução ácida, para preparar uma solução básica? Tipos de solução padrão. O que é uma solução padrão primário, secundário, né? Como é que eu padronizo uma solução ácida? Como é que padronizo uma solução básica, né? Aí vamos na outra perspectiva. Como é que eu preparo uma amostra para análise? Quais são as etapas envolvidas no processo de amostragem, ou seja, uma análise química? Os erros sistêmicos no preparo de uma amostra, ou seja, erros sistêmicos geralmente, né, gira em torno de erros técnicos, tá certo? Nesse caso, o técnico em si, né, talvez descuidou em algum item na análise química. Pode ser na hora de guardar, né, o acondicionamento, pode ser na hora da pesagem, né? E assim tem outros erros sistêmicos, procedimentos técnicos no preparo, no acondicionamento dessa amostra. Quais são os objetivos? O objetivo, o primeiro deles, é entender os procedimentos no preparo de uma solução, tá? Assim como compreender os mecanismos para padronizar uma solução ácida ou básica e reconhecer, né, as etapas que são envolvidas nesse processo de preparo de uma amostra. Tudo bem? Já na unidade 2, nós utilizamos o processo de gravimetria e volumetria de neutralização. Esses dois conteúdos, na gravimetria, o que é, para que serve gravimetria, tipos de gravimetria, tá certo? E a gravimetria por precipitação, vamos focar nela, quais são as propriedades desses precipitados e quais são os cálculos que são envolvidos em uma análise gravimétrica. Já no quarto item é a volumetria de neutralização. Qual a natureza desses ácidos e bases? Quais são as teorias ácido e base utilizadas nessa volumetria, né? Após feito a unidade 1, que é o preparo dessa solução, padronizei essa solução ácida, o que acontece? É ácida e básica. Vamos fazer um processo de titulação ácido e base, né? Quando faço o processo de titulação ácido e base, vai chegar a determinado momento que o estudante vai ver o ponto de equívoco, o ponto de final, que é o ponto de viragem, e qual é essa diferença desse ponto final do ponto de equivalência. E o estudante, né, elabora a curva de titulação ácido e base. Já a unidade 2, né,
O objetivo é entender esses mecanismos que ocorrem na gravimetria, compreender os procedimentos em uma titulação ácido e base, e assim como aprender os procedimentos matemáticos na análise gravimétrica. Já na unidade 3, dois conteúdos em si, né, é a volumetria por complexação e a volumetria por oxirredução. Dentro da volumetria por complexação, nós temos as suas principais aplicações. Nós temos também a curva de titulação e os fatores que interferem nessa titulação. Na volumetria por oxirredução, nós temos a equação de Nernst, precisamos saber a sua aplicabilidade da equação de Nernst, nós temos que aprender a balancear uma reação de oxirredução, assim como quais os indicadores que são utilizados nessa volumetria e o processo de titulação por oxirredução. Tudo bem, e aí os objetivos? O primeiro objetivo é descrever o procedimento experimental da volumetria de complexação, assim como entender os mecanismos para construir uma curva de titulação e também compreender as etapas que norteiam, que conduz essa volumetria por oxirredução. Os procedimentos de ensino é a participação em atividades presenciais, a leitura e interpretação do fascículo, o estudo de materiais disponibilizados, assim como a resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos também a resolução de avaliações, né, presenciais. No caso, né, não esqueça, né, que nós temos a tarefa de envio de arquivo único, né? Cada unidade foi enviada uma tarefa de arquivo único, e assim como a atividade presencial prova. Os recursos é o fascículo digital, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas. As referências que são utilizadas, que foi utilizado, foi o Atkins, o Russell e o Skug, tá? E que também, né, e nesse caso, turma, desejo bons estudos, tá certo? Que a disciplina em si, vocês observam o grau de importância que ela tem em uma análise experimental e também que eu possa contribuir na aprendizagem de vocês, tá certo? Então, até mais, até o próximo encontro, tá certo? O nosso módulo 1.